bom dia. Bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. É um prazer novamente podermos estar aqui para estudar a nossa Bíblia, para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Aqueles que nos têm acompanhado sabem que nós terminámos de estudar na semana passada o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos começar uma nova série de lições e esta nova série de lições vai ser baseada no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías. Este é eminentemente um livro messiânico, é eminentemente um livro profético, embora muitas vezes também tenha muitos dados interessantes a nível histórico que nos permitem contextualizar não só as palavras de Deus, mas perceber também a sua relação com tudo o resto que nós encontramos na Bíblia. É interessante ver também que o livro do profeta Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus e, no entanto, descreve em pormenor não só a vinda de Jesus, o seu nascimento, mas descreve também em pormenor a sua vida, o seu ministério e a sua morte sacrificial. É por isso que nós dizemos que este é um livro eminentemente messiânico, ou um livro messiânico. É interessante vermos também que o facto de haver tanto detalhe nas palavras de Isaías sobre Jesus mostra-nos, primeiro, que, sendo ele um profeta de Deus, que tendo profetizado 700 anos antes sobre uma coisa que viria a acontecer os tais 700 anos depois, mostra-nos que efetivamente ele era um profeta, que ele era um verdadeiro profeta de Deus, e mostra-nos também que os outros profetas que falaram em nome de Deus e que falaram instruídos por Deus também são confiáveis. E outra coisa interessante vermos também é a confiabilidade das Escrituras. Porque nota-se, ou percebemos, que tudo funciona como um todo. Que não há escritos isolados e independentes uns dos outros, mas que tudo funciona como um todo e que nós podemos encontrar na Bíblia, em qualquer parte da Bíblia, um objetivo comum, um tema comum, e não há contradição entre os textos. É interessante ver também, entre as várias coisas interessantes sobre o livro de Isaías, é interessante ver também o que significa o nome do profeta Isaías. Isaías, em hebraico, quer dizer o Senhor salva. E é interessante ver que o profeta, que tem o nome o Senhor salva, é precisamente o profeta que vai falar sobre o plano da salvação para o seu povo. Então, como dizíamos, Isaías terá exercido o seu ministério e terá vivido em Jerusalém, mais ou menos por volta do ano 740 a 700 anos antes de Cristo. O pai dele, Amós, que nós conhecemos, o pai de Isaías, que é Amós, era irmão do rei Amazias, que governou o reino do sul, o reino de Judá, em 821 até 767 a.C. E isso faz com que o profeta Isaías seja um primo do rei Uzias, que nós conhecemos também do Velho Testamento. Agora, é interessante vermos então que o ministério deste profeta teve lugar durante a ascensão e a expansão do Império Assírio. Há vários impérios que nós conhecemos e que nós encontramos ao longo dos textos bíblicos, desde o Império Assírio, o Império Babilónico, que levou o povo cativo, o Império Persa, até o Império Romano, não é? Nos tempos do Novo Testamento. Mas o que é interessante vermos é que eles não são o ponto essencial da história. O que é interessante nós vermos é que estes impérios, por muito grandes e imperiais e grandiosos que fossem, eles são instrumentos usados por Deus para a concretização do plano de Deus e para a concretização dos objetivos de Deus na história da humanidade e na história de cada um de nós em particular. Há vários assuntos que atravessam todo o livro de Isaías. Um desses assuntos é a santidade do Deus de Israel. A santidade do Deus de Israel, que exige também que o seu povo seja santo. Um outro assunto é que não há outro Deus comparável a Israel, comparado a Jeová. As nações à volta de Israel tinham outros deuses
E era importante que Israel percebesse que não havia outro Deus que fosse comparável sequer ao seu próprio Deus. Um outro assunto interessante e importante também é que o servo do Senhor, e aqui a questão do Messias prometido, esse servo traria a salvação a todas as nações, começando por Israel e depois a todas as nações. Um outro assunto que atravessa todo o livro é a fidelidade de Deus. E um outro assunto é o castigo dos ímpios, mas, por outro lado, a esperança e a libertação para aqueles que se mantiverem fiéis. Então, nós hoje vamos começar a ler o capítulo 1 de Isaías. Nós hoje vamos começar a ler desde do versículo 10 até ao versículo 15 do capítulo 1. Depois, desde o versículo 16 até ao 17 e depois do 18 até ao 20. Portanto, Isaías 1, primeiro, Isaías 1, 10 a 15, depois 16 a 17 e 18 a 20. Porquê? Porque a informação que nós encontramos nestes versículos é tanta que convém partir em porções mais pequenas para podermos analisar com mais cuidado e para podermos aprender e ter nota de tudo aquilo que efetivamente é importante. Então, nós vamos começar a ler. E vamos ler o capítulo 1, desde o versículo 10, desde o versículo 10 até o versículo 15. Diz assim, então, Isaías 1, 10 até 15. Chefes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, escuta o ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz, por que é que me oferecem tantos sacrifícios? Estou farto dos vossos holocaustos de carneiros e da gordura dos vossos vitelos. Já me repugna o sangue dos touros, dos carneiros e dos cabritos. Venha à minha presença, mas quem é que vos convidou para entrarem no átrio do meu templo? Não me tragam mais ofertas sem valor. Tal incenso é abominável para mim. Já não suporto as festas inúteis que celebrais pela lua nova, aos sábados e noutras assembleias solenes. Detesto as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades. Fazem-me tanto nojo que já não as suporto mais. Quando levantam as mãos para orar, eu desvio os meus olhos. Bem podem multiplicar as vossas orações, que eu não as ouço, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. Palavras bem duras de Deus, não é? Estes primeiros versículos têm a ver com religiosidade, têm a ver com a prática de rituais vazios de sentimento e a prática de rituais vazios de significado. A religiosidade não é mais do que fazer coisas religiosas, atos de cariz religioso, sem que o nosso coração e o nosso sentimento esteja realmente envolvido nesses atos. Basicamente é como quando duas crianças brigam uma com a outra e o adulto as separa e diz, agora peçam desculpa uma à outra. E as duas dizem, está bem, desculpa. Resignadas e apenas para cumprir a obrigação, mas no seu íntimo, no seu coração, elas não estão minimamente arrependidas. Elas só dizem porque têm que dizer. Só dizem desculpa porque têm que dizer. É sobre isso que Isaías está a falar. Sendo o povo escolhido por Deus, o povo de Israel tinha recebido muitas instruções, tinha sido muito instruído, e nós tivemos a ver isso quando estudámos Números, quando estudámos Deuteronômio. O povo tinha sido muito instruído sobre como adorar a Deus. O povo estava perfeitamente instruído como glorificar a Deus, como cultuar a Deus. Tudo isso estava perfeitamente descrito e preceituado e eles tinham acesso e conheciam bem os textos e sabiam quais eram as festas que deviam observar. Eles sabiam isso tudo. Tinham tudo bem descrito e tudo bem explicado. A ideia de ter isso tudo tão bem descrito e tão bem explicado era que o povo percebesse o porquê de fazer aquelas coisas. O porquê de guardar o sábado. O porquê de celebrar a festa das tendas, dos tabernáculos. Porquê? Para que entendessem que Deus estava ali e que Deus era a razão daquelas festas. No entanto, ao invés de eles se aproximarem de Deus durante essas celebrações e durante esses atos de cariz religioso, o que aconteceu foi que
esses atos de culto foram repetidos tantas e tantas vezes ao longo de tantos anos que os sentimentos que estavam por dentro desse e que estavam por trás desses atos de culto foram ficando cada vez mais afastados e foram desaparecendo e ficaram só as ações. Os atos de culto tornaram-se rotineiros e vazios de significado. E em vez desses atos de culto honrarem a Deus e em vez desses atos de culto glorificarem a Deus, esses atos de culto serviam apenas para apaziguar as consciências daqueles que os realizavam. Ou seja, esses atos de culto, se é que lhes podemos chamar atos de culto, em vez de glorificarem a Deus, ofendiam a Deus. Em vez de agradar a Deus, agradavam aos homens. E em vez de possibilitar a purificação e a justificação do pecador, estes atos acabavam por perpetuar e agravar o pecado e a impureza do praticante, daquele religioso. Em vez de serem adoradores, eles eram apenas religiosos. E é contra esta maneira de cultuar e de adorar que Isaías está a falar. As palavras usadas não são nada meigas. Vejam até que no início do versículo 10, Isaías diz chefes de Sodoma e povo de Gomorra. Nós conhecemos bem a história de Sodoma e Gomorra. Eram cidades, e o povo destas cidades eram tão pecadores, repugnavam tanto a Deus, que Deus os destruiu. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E o que Isaías está aqui a dizer, ao chamar estes líderes do povo de líderes, chefes de Sodoma e povo de Gomorra, está a dizer que vocês são iguais àqueles a que Deus destruiu porque abominava as suas práticas. E é interessante ver que Isaías não está a falar para não-judeus, ele está a falar para o povo de Israel. Ele está a falar para aqueles que conheciam as leis. Ele está a falar para aqueles que conheciam e tinham a revelação direta de Deus. E o que ele está a dizer é que a maneira como eles têm cultuado e a maneira como eles têm glorificado a Deus não tem nada a ver com aquilo que Deus espera deles. Não tem nada a ver com aquilo que Deus lhes ensinou e que está totalmente vazio de significado e que Deus detesta. E que Deus não só não se agrada, como detesta. E o versículo diz que Deus tem nojo daquilo que eles fazem. A questão é que eles não são um caso isolado. Nós vimos, quando estudámos Números, quando estudámos Deuteronômio, nós vimos que nós somos muito mais parecidos com o povo de Israel do que aquilo que às vezes podemos supor. E a pergunta que nós temos que fazer é, quando eu oro, quando eu estou no culto, quando eu vou ao culto, quando eu participo no culto, quando eu canto no culto, quando eu entrego a minha oferta, como é que Deus se sente? Como é que Deus reage à minha adoração? Como é que Deus se sente com o culto que eu vou prestar? Será que Deus olha para o culto que eu presto e se sente da mesma maneira que sentia estas pessoas a quem Isaías estava a falar? Convém lembrarmos as palavras de Samuel a Saúl. E em 1 Samuel 15, versículos 22 e 23, nós lemos: Então Samuel perguntou-lhe: O que é que tu achas que o Senhor prefere? Os sacrifícios ou a obediência à sua vontade? Mais vale obedecer-lhe do que sacrificar os melhores carneiros. Tanto peca o que se revolta contra ele, como o que pratica a adivinhação. Tanto peca o arrogante, como o que adora os ídolos. E uma vez que tu rejeitaste a ordem do Senhor, também ele te rejeitou como rei. Não importa fazer as coisas. Não importa ir ao culto, porque é preciso ir ao culto, porque está escrito que é preciso ir ao culto. Não importa levantar quando mandam levantar, cantar quando mandam cantar. O que importa é que o nosso coração esteja lá. O que importa é que o nosso coração esteja e seja... O que importa é que o que está no nosso coração seja a razão pela qual nós vamos ao culto e nós cantamos e nós ofertamos e nós cultuamos.
O Senhor Jesus dizia em João 4:23: a hora está a chegar, e é esta a hora, em que aquele que adora o Pai o há de adorar em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. O Pai, Deus, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. És tu um desses adoradores ou és um religioso? És tu um verdadeiro adorador ou somos apenas praticantes? Então, depois de lermos os versículos 10 até 15, nós vamos ler ainda do capítulo 1, os versículos 16 a 17. E diz assim o texto bíblico: lavem-se e purifiquem-se. Afastem da minha vista as vossas maldades. Não voltem a praticar o mal. Aprendam a fazer o bem. Procurem fazer o que é justo. Ajudem os oprimidos. Protejam os órfãos e defendam os direitos das viúvas. Então, se nos versículos anteriores, desde o versículo 10 até ao 15, nós vimos um diagnóstico, Deus a dizer o que é que ele sente perante aqueles atos religiosos que os israelitas estavam a praticar. Aqui nestes dois versículos há instruções diretas para que o povo possa corrigir a sua postura e para que o povo possa mostrar que era verdadeiramente um adorador de Deus e que a adoração que era prestada era aquela que agradasse a Deus. São 9 ordens. E é interessante vermos que estas ordens não são dadas ao povo para garantir a salvação. O povo não ia ficar salvo se cumprisse aquelas ordens. O povo ia, cumprindo aquelas ordens, mostrar que era salvo. Nós não praticamos as boas obras para garantir a nossa salvação. Mas nós praticamos boas obras porque temos a salvação. As 3 primeiras ordens que o povo recebeu visavam limpar o pecado interior. O segundo grupo de ordens, as segundas e terceiras ordens, lidavam com a devoção externa para com Deus. E o último grupo de 3 ordens diz respeito ao relacionamento com outros, ao relacionamento social entre o povo de Israel. No seu conjunto, estes 3 grupos de ordens visavam apenas um único objetivo, que era o verdadeiro arrependimento e a correta devoção ao Senhor. E o texto é muito simples e direto. Lavem-se e purifiquem-se. Isso exigia um verdadeiro arrependimento para que não houvesse mais um vazio entre os corações daqueles que praticavam esses atos e os atos em si mesmos. A autenticidade do seu arrependimento seria mostrada pelos seus atos. Ou seja, abandonar o pecado, aprender qual a vontade de Deus e seguir essa vontade de Deus. Exatamente o mesmo discurso que Jesus tem para com os fariseus. Em Mateus 23 e 27, Jesus está a falar para os fariseus que mantinham a sua fachada religiosa, praticavam uma série de rituais, uma série de tarefas religiosas, mas que por dentro, o seu interior, aquele interior para onde Deus olha, era um interior que estava podre e que estava imundo. Vejam as palavras de Jesus em Mateus 23, 27. Ele diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos! Vocês são semelhantes a túmulos caiados. Por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a espécie de podridão. Assim é que vocês são. Por fora parecem muito boas pessoas, aos olhos dos outros. Mas lá por dentro estão cheios de fingimento e de maldade. Por isso, este segundo conjunto de versículos que nós lemos, versículos 16 e 17, com eles nós aprendemos uma coisa, é que temos que limpar efetivamente o nosso interior. Um exterior bonito, uma fachada bonita,
só vai ser verdadeira se for o reflexo do interior limpo e do interior bonito. Portanto, o que nós temos que limpar não é só a fachada. O que nós temos que mostrar não é uma prática religiosa exterior bonita. Temos é que no nosso interior, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, ser bonitos e ser limpos aos olhos de Deus. Aquilo que nós somos por fora tem que ter correspondência àquilo que nós somos por dentro. E nós só vamos ser limpos e considerados bonitos aos olhos de Deus por fora se isso for um reflexo daquilo que é a nossa vida interior. Chegamos então ao terceiro conjunto de versículos. Lemos a primeira parte desde o versículo 10 até ao 15, depois o 16 e o 17. Agora vamos ler desde o 18 até ao 20. Então, desde Isaías 1, 18 a 20, nós lemos. O Senhor diz: venham, vamos discutir este assunto. Mesmo que os vossos pecados tenham a cor escura da púrpura, hão de ficar brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como escarlate, hão de ficar claros como a lã. Se aceitarem ser obedientes, comerão os melhores produtos da terra. Mas se insistirem em ser rebeldes, é a espada que vos há de devorar. É o Senhor quem o diz. É interessante vermos quem é que toma a iniciativa. É interessante olharmos para esta situação e percebermos a atitude dos vários intervenientes. Deus cuida do povo, Deus instrui o povo, Deus zela pelo bem-estar do povo, o povo rebela-se, o povo afasta-se, o povo revolta-se contra Deus e abandona Deus. E o que é que poderíamos esperar? Que Deus também abandonasse o povo, mas não. O que acontece é que o povo revoltoso e o povo que abandonou a Deus é chamado por Deus. A iniciativa, e isto é extraordinário, eu não me canso de repetir isto, é extraordinário, a iniciativa está sempre do lado de Deus. Mesmo depois do povo ofender a Deus, com a sua religiosidade oca e vazia, Deus procura-os e chama-os à sua presença. Sempre que o povo se afastou, é sempre Deus que toma a iniciativa de chamar o povo e de resgatar o povo. Não há maior prova de amor, não há maior prova de misericórdia do que esta. Depois, há uma parte do texto que nós lemos que é conhecida de todos. Diz assim: mesmo que os vossos pecados tenham a cor escura da púrpura, hão de ficar brancos como a neve. E mesmo que sejam vermelhos como escarlate, hão de ficar claros como a lã. Nós conhecemos bem este texto, sabemos bem a que ele se refere. É uma clara referência à obra remidora e justificadora feita por Jesus Cristo ao morrer na cruz, no nosso lugar. Há aqui um contraste muito explícito. O branco, ou o claro, e o escuro. O escuro simboliza uma coisa simples: a sujidade, a injustiça, o pecado. O claro simboliza, por outro lado, a limpeza, a justificação. O pecado, a condição natural do ser humano, e a justificação obtida através da morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Uma morte sacrificial porquê? Porque ele foi entregue em sacrifício. Ele foi entregue no nosso lugar. Nós, pecadores, merecíamos o castigo e, no entanto, foi ele que sofreu o castigo. Ele foi condenado no lugar daqueles que tinham pecado, mesmo ele não tendo pecado. A ideia é que, mesmo que os nossos pecados nos tornem impuros, nos tornem sujos e nos impeçam de estar na presença de Deus, através desse sacrifício, através dessa atitude de Deus, através dessa tal morte sacrificial, nós podemos estar na presença de Deus, porque somos limpos pelo sangue do Cordeiro. Nós lemos em 1 de Pedro 1, 18 e 19, nós lemos: saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos vossos antepassados. E não foi pelo preço das coisas que desaparecem, como a prata ou como o ouro, mas foi pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A única maneira de nós podermos ser resgatados da nossa vida de pecado
e ainda assim conseguirmos estar na presença de Deus, apesar da nossa condição de pecadores, é porque o sangue de Jesus foi vertido no lugar onde devia ter sido vertido o nosso sangue. Porque Jesus foi crucificado quando nós deveríamos ter sido crucificados. Porque Jesus levou o castigo quando nós devíamos ter levado o castigo. As palavras de Jesus, do próprio Jesus, em Mateus 26, 28, ele diz, quando está a celebrar a última ceia com os seus discípulos, ele diz: pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Para quê? Para perdão dos pecados. É espantoso. Eu não deixo de ficar abismado com o facto de que 700 anos antes de um imperador romano ter ordenado um recenseamento, 700 anos antes do anjo Gabriel ter aparecido a Maria, 700 anos antes sequer de Maria e José se deslocarem até Belém e de não terem sítio por onde se hospedarem, 700 anos antes dos líderes religiosos planearem uma morte e de um governador romano lavar as suas mãos, este era o plano de Deus. O plano de Deus para que tudo aquilo que nos impeça de nós nos apresentarmos na presença de Deus fosse removido, já estava em marcha. 700 anos antes, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus e ser chamados e ser tratados como filhos de Deus. 700 anos antes já estava em marcha. E se nós olharmos mais para trás ainda, nós vamos ver que muitos anos antes ainda do profeta Isaías, este plano já estava em marcha. Então, nós vamos olhar agora para aquilo que lemos e vamos aplicar à nossa vida pessoal. Não vale a pena ir ao culto por ir. Não vale a pena cantar por cantar. É muito fácil mentirmos quando estamos a cantar no culto. Não é preciso ir à igreja. Não é preciso cantar. Não é preciso fazer uma série de coisas. Nós fazemos porque queremos adorar a Deus. Nós fazemos porque sabemos que Deus se agrada. A prática de rituais religiosos não nos salva nem nos justifica. Não faz de nós crentes cristãos. Ou não faz... A prática de rituais religiosos não faz de nós merecedores do amor de Deus. Deus ama-nos não é por aquilo que nós fazemos. Deus ama-nos não é por aquilo que nós somos. Deus ama-nos por aquilo que Ele é. Porque Ele é amor. A segunda coisa que nós podemos aplicar às nossas vidas é que Deus espera verdade e Deus espera sinceridade na maneira como nós nos relacionamos com Ele. Deus espera santidade no nosso comportamento. E essa santidade de comportamento apenas é alcançável se houver santidade e sinceridade no nosso coração. A prática exterior não é a essência. A essência é a vida interior, que se mostra e que se traduz numa prática exterior. Por último, nós temos que perceber que, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, mesmo sabendo que nós iríamos escolher a vida de pecado e que iríamos tornar-nos impuros e impedidos de estar na sua presença, Deus preparou tudo para que nós pudéssemos ser resgatados, para que tivéssemos todas as condições para ir à sua presença, para que pudéssemos ser tratados como filhos e chamados de filhos. 700 anos antes, nós começamos a ver Isaías a falar sobre isso. Mas como dissemos há pouco, se andássemos ainda mais na história, mais para trás, nós podemos ver já o plano de Deus em ação. Quando Deus fala com Eva acerca daquilo que vai acontecer com a serpente depois do pecado original. Quando Deus mata um animal para, com as suas peles, poder vestir Adão e Eva, nós já estamos a ver aqui o plano salvador e o plano remidor de Deus em ação. Isto é misericórdia, isto é amor, isto é extraordinário. Para a semana nós vamos continuar, se Deus quiser, vamos continuar a estudar Isaías.
e vamos continuar a perceber que o amor de Deus por nós é de tal maneira grande que ainda antes de nós existirmos, ainda antes de nós pecarmos, Deus já tinha preparado tudo para que nós tivéssemos todas as condições para continuar a estar na presença dele. E isso é realmente extraordinário. Glória a Deus, graças a Deus pelo seu amor. Um versículo que me foi dito e que me foi lembrado por um bom amigo, um grande amigo, há alguns tempos atrás, e que tem feito muito sentido nos últimos meses da minha vida, diz-nos que as misericórdias de Deus se renovam cada dia. E que essas misericórdias de Deus que se renovam cada dia são a única razão pela qual nós não somos consumidos. Glória a Deus, porque essa misericórdia, Ele mostra essa misericórdia para connosco. E por causa disso, nós não somos consumidos pelo castigo que merecíamos. Esta ideia e a lição de hoje não é para ficarmos tristes, não é para ficarmos abatidos, porque realmente, coitado de mim, sou um pecador, sou mau. É uma lição de alegria. Porque apesar da maldade e do pecado e da impureza, Deus nos ama. E porque apesar de tudo isso, Deus foi ao ponto de dar o que era mais precioso que Ele tinha, o seu próprio Filho, a vida do seu próprio Filho, no nosso lugar. E isso não é um motivo de tristeza, é um motivo de grande alegria. Deus vos abençoe. Voltaremos a ver-nos para a semana, assim Deus querendo. Amém. Um abraço, boa semana.